Eu sou a professora Nataliane e no experimento de hoje a gente vai observar quanto de ar tem na oxidação do ferro. Para esse experimento, você vai precisar de palha de aço, um recipiente, um becker, pode ser um copo que você tenha em casa, de preferência de vidro, um tubo de ensaio, uma espátula para te auxiliar na hora de colocar a palha de aço e uma régua. E você vai precisar também de água. Para fazer esse experimento, você vai precisar cortar uma determinada quantidade de palha de aço, uns 3 centímetros, 3 a 4 centímetros. E aí você vai enrolar bem. Deixa eu ajeitar aqui. E colocar dentro do tubo de ensaio, certo? Com o auxílio aqui da espátula, a gente vai empurrar para ele ficar lá na ponta, lá em cima. Certo? E aí, depois que você fizer isso, você vai molhar um pouquinho essa palha de aço dentro do tubo. Ou se você achar melhor, você pode molhar antes também de colocar. Feito isso, a gente vai pegar o recipiente de vidro, no caso o becker ou o copo que você tiver em casa, e vai colocar um pouco de água dentro também. E aí agora você vai pegar o tubo de ensaio e colocar ele de forma invertida dentro do becker com água. E aí você vai pegar a régua e vai medir a altura da água que ela alcançou ao você colocar o tubo de ensaio. Deixa eu só ficar aqui, baixar um pouquinho para a gente observar. Pela minha medição aqui, deu aproximadamente 1,5 cm. E aí você vai deixar em repouso durante uma semana e depois você vai voltar e vai verificar o que aconteceu com o experimento. Bom, depois de alguns dias, quando você vai medir novamente a altura da água, né, presente no tubo de ensaio, a gente vai perceber que a água ela sofreu uma subida, né? E o que significa dizer isso? Que alguma coisa aconteceu ali, né? A gente diz que foi uma reação química. Por quê? Porque a gente consegue observar uma mudança de coloração aqui no sistema. Então, uma característica de reação química é a mudança de coloração, tá? E aí, nesse caso, a gente vai observar o que a gente usou para essa reação química acontecer, a palha de aço. E a palha de aço, ela tem na sua composição ferro. E esse ferro, ao entrar em contato com o ar, né, com o oxigênio presente na atmosfera, ele acaba sofrendo uma reação de oxidação. Tá? Então, eu coloquei a reação aqui no quadro, é uma reação simplificada, né? Porque na verdade ela é um pouquinho mais complexa e assim ela fica mais fácil de perceber. Então, a gente tem o quê? O ferro presente na palha de aço, reagindo com o oxigênio que está presente no ar atmosférico. Quando essa reação acontece, ele produz óxido de ferro 3. Tá? Essa reação, a gente consegue observar ela aqui na prática, além da mudança de coloração, pela subida da água. Mas por que a água subiu? Na verdade, ela subiu porque quando a gente coloca o tubo de ensaio dentro do becker, a gente consegue perceber que a água ela não preenche todo o espaço. Ela fica com uma parte só com ar. Só que à medida que o tempo passa, essa água ela vai preenchendo um pouquinho mais esse espaço.
O que significa dizer? Que o ar, que na verdade que o oxigênio presente ali dentro, ele acabou reagindo com o ferro presente na palha de aço para a produção disso aqui. Então, se o oxigênio reagiu com o ferro, significa dizer que ele foi utilizado. E aquele espaço lá, ele fica vago. Então, a água ela vai ocupando esse espaço à medida que o tempo passa. Então, quando você observa depois de uma semana, você vai ver realmente, de fato, que a água ela deu uma subida. Ou seja, ela ocupou o espaço do oxigênio que não está mais presente ali naquele local, porque já reagiu com o ferro. Agora ele está na forma de óxido de ferro 3. Bom, pessoal, no experimento de hoje, a gente viu na prática como é que acontece a reação de oxidação do ferro, né? Essa reação de oxidação de ferro acontece quando o ferro ele entra em contato com o oxigênio, né? A reação de oxidação, na verdade, é uma reação que envolve a perda e o ganho de elétrons. Então, quando o átomo de ferro ele entra em contato com o oxigênio, ele acaba sofrendo uma oxidação, produzindo o óxido de ferro 3, certo? E esse óxido de ferro 3, ele é conhecido popularmente como ferrugem. Então, a ferrugem dos portões de ferro que você observa em casa, nos navios, né? Então, esse processo de oxidação, essa produção de ferrugem, nada mais é do que a reação de oxidação do ferro na presença de oxigênio. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e vocês podem fazer isso em casa.